nós. Deus amado, mais uma vez nós queremos agradecê-lo por Jesus Cristo, razão de toda a nossa existência. Estamos aqui, ó Deus, nesse tempo tão especial, para glorificar o Teu nome através das nossas vidas. E para isso, ó Deus, nós precisamos de aprender do Senhor. Cada dia precisamos da porção da Tua palavra, da ministração do Teu Espírito Santo, para chegarmos, ó Deus, até onde o Senhor quer que cada um chegue no seu crescimento espiritual. E o nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é o varão perfeito. É Ele o alvo da caminhada de todo crente. E nós queremos, ó Deus, caminhar para mais perto do que Cristo é. Por isso nós pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor nessa noite, para o estudo da Tua palavra. Teu Espírito aclareie as nossas mentes, que nos dê, ó Deus, uma mente capaz de apreender essas verdades, e uma atitude amanhã, hoje, depois do culto, para vivenciá-las. Nós queremos, ó Deus, traduzir isto para as ruas. As pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, afora esse tempo aqui na igreja. Que o Senhor nos ajude a ministrar aos seus corações, através das nossas vidas. Vidas transformadas, impactadas pela Tua palavra. Nós te pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 até o verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós estamos finalzinho, início de novembro e finalzinho de outubro, e nós tivemos, desde quarta-feira, falando sobre a reforma. E nós tivemos na quarta-feira falando sobre somente as Escrituras. E vamos terminar na próxima quarta-feira. E os jovens tiveram aqui o segundo paradoxal desse ano, falando sobre fé e obras. E para não deixar de falar também sobre graça,
eu resolvi conversar com os irmãos um pouco hoje sobre graça. Porque o tripé da reforma foi exatamente sobre as Escrituras, como infalível regra de fé e prática, e também sobre a fé, que a salvação era pela fé e é pela fé. E sobre a graça, essa maravilhosa graça de Deus, que se estendeu até a mim, até você, e nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que Paulo escreve a Timóteo, seu querido filho na fé, e quando Paulo deixa Timóteo e roga a Timóteo que permanecesse em Éfeso para dar àquela igreja um norte doutrinário, porque lá tinham muitas pessoas que estavam falando coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E Timóteo era muito afiado, porque teve Paulo como seu mestre, como seu doutrinador. Então Paulo confiava profundamente em Timóteo e pediu que Timóteo ficasse em Éfeso. Como nós já falamos no estudo anterior, quando nós falamos alguma coisa sobre Paulo e sobre Timóteo, nós falamos que Timóteo tinha uma predisposição ao desânimo e à depressão, devido ao seu temperamento. Mas não só isso, mas devido à carga que Paulo colocara sobre ele, sendo o pastor de Éfeso. Então Éfeso é onde se tem o grande templo, se tinha o grande templo de Diana. Então era uma cidade muito mística, era uma cidade de confrontos espirituais tremendos. Então qualquer um, não era só Timóteo, mas qualquer um que fosse trabalhar nessa cidade, iria não só ter um problema de expansão do evangelho, mas iria ter também um problema espiritual. Que como nós falamos hoje de manhã, todas as nossas batalhas são batalhas espirituais. Então, principalmente quando nós estamos anunciando a palavra, quando nós estamos tentando levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para invadir os corações daqueles que estão distantes do Senhor, isso traz um peso espiritual tremendo. E imagine esse jovem começando o seu ministério, desvinculando agora do seu mentor, que era o apóstolo Paulo, a carga que estava sobre este jovem pregador. E a intenção de Paulo ao escrever essa carta era revelar a Timóteo o que foi que Deus fez na sua própria vida, na vida de Paulo, para que isto pudesse encorajá-lo a continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Timóteo estava precisando desse momento, nesse momento de uma palavra como esta. Então Paulo tem o objetivo de incentivar Timóteo a olhar para a sua própria vida, a vida do Paulo, como exemplo do poder do Senhor Jesus Cristo e o que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida pela sua graça e pelo seu poder. Momento em que Paulo chama Timóteo para uma conversa pessoal e ele quer falar sobre ele, dar o seu testemunho, compartilhar aquilo que Deus tinha feito na sua vida, a fim de mostrar o quão ruim ele tinha sido, mas sim, como Deus era tão bom. Ele queria mostrar, aliás, ele não queria mostrar o quanto que ele era ruim, o quanto que ele tinha sido ruim, mas o quanto que Deus era bom. Ele diz em outras palavras, Timóteo, olhe para a minha vida, veja o que Jesus fez por mim. Então esse é o momento de chamar Timóteo para este aprendizado. O que a gente observa em muitas pessoas, e a gente encontra elas por aí, viu, irmãos? É muito mais, aliás, tem muito mais pessoas assim do que a gente imagina, de que elas pensam
que merecem ser amadas e perdoadas por Deus. E abençoadas pelo Senhor. Paulo não nutria essa ilusão de que ele era alguém que merecia ser perdoado, alguém que merecia ser amado por Deus. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, quando nós lemos os seus escritos, ele nunca superou o ser surpreendido do que Deus podia e do que Deus queria ao resgatar alguém como ele. Pode ler, está essa marca na escrita de Paulo em todas as suas cartas. Ele não tinha superado e não superou essa realidade de que, por que é que Deus quis salvá-lo? Por que é que Deus quis estender o seu coração em direção a ele? E eu quero, irmãos, pensar com os irmãos 3 razões dadas pelo próprio apóstolo Paulo, porque a graça de Deus é para ele algo muito surpreendente. Em primeiro lugar, a graça de Deus é surpreendente, incrível, superabundante, extravagante para Paulo, por causa de como essa graça o fortaleceu. Como é que Deus estendeu a sua graça para fortalecer ao apóstolo Paulo? No verso 12, primeiro ato de gratidão de Paulo por esta graça é um ato de gratidão porque ele foi fortalecido por Jesus Cristo. Então ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Então Cristo Jesus fortalece ao apóstolo Paulo. E o que é interessante, irmãos, é que Paulo, ao ver a Timóteo com aquele momento difícil, então Paulo diz para Timóteo, Timóteo, veja como o Senhor Jesus Cristo tem me fortalecido. E Timóteo já tinha caminhado com Paulo. Nós sabemos que Paulo tinha um problema de saúde. Então esse fortalecimento que a graça de Deus em Cristo Jesus tinha dado a Paulo era um fortalecimento físico. Imagina os confrontos de Paulo, os confrontos espirituais. Às vezes nós nos sentimos cansados por causa das nossas batalhas espirituais. Às vezes nós sentimos que há algo pesado sobre nós por causa de algo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. Imagine Paulo. O quanto que Paulo trouxe no seu coração o peso de se ser Paulo. E agora Timóteo, que ainda não tinha um treinamento pastoral, que ainda não tinha uma estrutura ministerial. Então Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a graça de Jesus, esse Jesus bendito, ele fortalece-nos fisicamente. Ele fortalece-nos mentalmente. Eu me lembro do texto que nós referimos hoje de manhã. O que me consola na minha angústia é a tua palavra que me vivifica. Então a nossa mente é impregnada o fortalecimento divino quando nós buscamos a sua palavra, quando essa palavra referenda ao nosso coração aquelas promessas fantásticas de Deus para as nossas vidas. E isso é um fortalecimento mental, porque eu não creio, irmãos, sem pensar. Eu creio pensando. Deus fala à minha mente. Eu processo as informações de Deus e tenho assentimento da minha razão com aquilo que Deus fala ao meu coração. E eu espero. E eu aguardo. E eu vivo sobre a realidade do fortalecimento de Deus, um fortalecimento mental.
Aquilo que Deus trabalha a minha mente através da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus elabora isso na minha mente. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu fui fortalecido fisicamente, eu fui fortalecido mentalmente, eu fui fortalecido emocionalmente. Irmãos, Paulo foi também desprezado. Paulo foi muitas vezes abandonado. Paulo teve necessidades. Ele diz que teve necessidades. Paulo contou as chibatadas que lhe fora dado por amor a Jesus. Ele contou todas elas. Quando batia cortando as suas costas, ele contava uma por uma. Isso drena o emocional. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, o Senhor, aquele Jesus Cristo, fortaleceu a minha vida. Então fique firme. Espere no Senhor. Imagine vocês o quanto foi encorajador para Timóteo. Entender que aquela caminhada, que aquele tempo de enfrentamentos, ele não iria fazer isso sozinho. Ele tinha o Senhor com ele. É isso que Paulo está passando para o pastor Timóteo. Timóteo, você não está só. É o que Paulo está passando para mim e para você hoje. Nós não estamos, irmãos, sozinhos. Esse Deus que nós amamos nos fortalece. Esse Deus que nós servimos trabalha o nosso emocional, trabalha o nosso físico, trabalha a nossa razão, fala conosco e nós assentimos como seres pensantes naquilo que Ele está falando conosco. E o mais bonito, irmãos, vamos pensar em Paulo, trabalhar espiritual do Senhor. Só lermos Paulo. Que fortalecimento fantástico. Eu gosto de algumas expressões de Paulo que mostra para mim o nível, a profundidade da vida desse irmão, desse servo do Senhor, que fora fortalecido espiritualmente. Ele diz assim, as coisas, os mistérios que estavam escondidos dos séculos passados, a mim foram revelados. Pense nisso. Pense nesse colóquio espiritual desse gigante. Tendo de Deus a informação, aprendendo com o próprio Deus. Outra expressão, eu conheço alguém que foi levado com corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele teve um êxtase fantástico com Deus. Falando dele mesmo. Então imagine vocês o que ele está passando para Timóteo desse fortalecimento. E é disso que eu e vocês precisamos hoje. Fortalecimento, irmãos. Aqueles que estão começando, aqueles que já estão da metade para o fim, aqueles que estão achando que está chegando a hora, todos nós precisamos desse fortalecimento, desse trabalhar do Senhor no nosso coração. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Em momento nenhum da vida nós estamos sozinhos. Deus está conosco. E é isso que Paulo está transmitindo ao coração de Timóteo. Segundo lugar, a graça de Deus é incrível, é superabundante, é extravagante por causa do que Deus chamou Paulo a fazer. Paulo diz que ele trabalhou com a percepção de que ele tinha sido divinamente designado por Deus para o ministério. Olha o final do verso 12. Nosso Senhor que me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Não tem dúvida nenhuma, irmãos, nesse texto, que Paulo está falando do seu ministério apostólico. Mas a palavra para ministério que Paulo usa é a mesma palavra que se é usada para diácono. É diaconia. Então o que Paulo quer dizer para Timóteo, e quer dizer para mim e para você, que não é um privilégio único de Paulo, mas é um privilégio de todos aqueles que são chamados por Deus para servi-lo. Diaconia, ou diácono, significa serviço. E é interessante porque que Paulo usa essa palavra com relação ao seu ministério. Paulo está dizendo, eu estou nessa vida para servir o Senhor. E você também, Timóteo. Nós como pregadores, e todos quantos foram chamados para servir o Senhor na sua capacitação, na sua habilitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Ele não está puxando o holofote para si mesmo, irmãos. Ele não está dizendo, Timóteo, você está aí, eu estou aqui, eu sou seu mestre e você é o aluno, você é o aprendiz. Ele não diz isso. Ele está dizendo, Timóteo, eu e você estamos no mesmo nível. Nós somos diáconos a serviço do reino. Paulo está desafiando Timóteo a perceber isso, a desenvolver isso na igreja de Éfeso. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós. Uns são chamados para serem pregadores, outros são chamados para pagar a conta, outros são chamados para gastar o dinheiro daqueles que pagam a conta. Todos nós somos chamados a serviço do reino, não de si mesmos. Não dos seus projetos pessoais. Não para o seu próprio enriquecimento. Mas para que o reino seja propagado, nós estamos a serviço desse Senhor. Terceiro lugar, e que esse é algo que eu disse para os irmãos que Paulo não conseguiu superar isso, é que a graça de Deus é impressionante, superabundante, extravagante, pelo que Paulo tinha sido. Irmãos, se houvesse um homem que seria o menos provável de ser salvo, esse homem chama-se Saulo de Tarso. Em Atos, depois vocês podem ler isso, quando ele relata a sua história, ele relata o quanto que ele foi desqualificado para se ser salvo. No verso 9 do capítulo 26, ele começa dizendo assim, na verdade, a mim me parecia muitas coisas que deviam eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esse eu dava o meu voto, quando os matavam. Eu reafirmava a sua morte e a confirmava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os persegui. E aí Paulo conta a sua experiência. No capítulo 9 de Atos, ele diz, seguindo para a estrada de Damasco, próximo de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou,
ao meu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu pergunto: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta, entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Enquanto Paulo estava à caça dos cristãos, Paulo foi surpreendido por Jesus Cristo, que se apresentou a ele, que o chamou para ser apóstolo. E Paulo diz: eu fiz isto em ignorância. Eu fiz isto por incredulidade. Mas Deus dilatou o seu coração em direção a mim. E eu gosto, irmãos, do verso 13, que a construção lá no grego é uma construção que alegra os nossos corações. Ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Mas obtive misericórdia. A frase no original grego, irmãos, está na voz passiva. E implica que Paulo não buscou a misericórdia, mas a misericórdia o encontrou. Foi o dilatar do coração de Deus em direção a Paulo. A misericórdia o encontrou. Então Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, é assim que funciona. Timóteo, é assim que esse amor de Deus é derramado nos nossos corações. Eu estava ouvindo um cântico antigo que diz mais ou menos assim, irmãos: maravilhoso. É assim que a misericórdia me viu. Embora eu estivesse quebrado e por isso perdido, a misericórdia olhou para todos os meus defeitos. A justiça de Deus viu o que eu tinha feito, mas a misericórdia me viu através do Filho. Não o que eu era, mas o que eu poderia ser. É assim que a misericórdia me viu. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, é assim que essa misericórdia tem nos visto. E aí o que Paulo diz, irmãos? E isso aqui encerra esta mensagem de encorajamento. Ele diz no verso 14 que essa graça transbordou, a graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça que superabundou, essa hipergraça, porque esse é o prefixo grego que Paulo coloca aqui, quando fala de transbordamento da graça, é abundante, que adiciona intensidade. Paulo está dizendo: olha, isso aí é algo que transcende esta graça extravagante de nosso Senhor Jesus Cristo, fora transbordada em fé, em amor que há em Jesus Cristo. E aí ele coloca a finalidade desta realidade: fiel é a palavra. Paulo é um vocabulário de Paulo. É como se aquela mesma expressão que Jesus disse assim: em verdade vos digo, ou verdadeiramente, em verdade estou lhe dizendo isso. Paulo diz assim, é que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual é essa palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, como que é interessante observarmos essa colocação do apóstolo Paulo. Há muitas discussões com relação ao que Paulo está falando, que ele é o principal, eu sou o principal pecador de todo esse projeto de Deus. E eu entendo que Paulo não fez aí uma pesquisa mundial para saber
quem é que pecou mais, ele não acessou a parte da Polícia Federal, da Interpol, para saber qual é o pecado dessas pessoas, para ele equiparar com ele, para que ele pudesse chegar a essa conclusão de que ele era o principal pecador. Mas tem uma palavra de John Stott com relação a este texto de Paulo que diz o seguinte: não tinha Paulo, de fato, a noção de todos os pecadores do mundo, mas o que Paulo tinha era a consciência, a viva consciência de seus próprios pecados, que ele não poderia conceber que alguém poderia ser pior. É a própria leitura de Paulo de si mesmo. E o que é interessante, irmãos, é que Paulo está dizendo a Timóteo que o pior pecador de todos foi salvo. Portanto, não use isto como desculpa. Se ele foi o pior pecador do mundo, foi salvo, qualquer um outro pecador pode ser salvo. Timóteo, anime o seu coração, Timóteo. Essa é a mensagem de toda aceitação. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos pecadores. Que a graça de Deus é estendida a nós, é que nos faz filhos de Deus. E o que, não sei se você prestou atenção, Paulo não usa o verbo no passado. Ele usa o verbo no presente. Eu sou o principal deles. Não há arrogância. Paulo não levanta a cabeça e diz assim, olha, eu era. Paulo não gaba disso. Ele diz que ele ainda é, que ele depende todo o tempo do Senhor. Ser salvo nunca deve gerar no coração do cristão um sentimento de superioridade. Paulo sabia o que ele tinha sido e o que ele era e o que em si mesmo ele continuava sendo. É isto, irmãos, que é a maravilhosa graça. Eu saber quem eu sou e saber quem eu sou é que Deus ama. Estende a sua graça e trabalha-nos de uma maneira muito especial. Deus veio atrás de mim e de você. A graça nos encontrou. Nenhum de nós fomos atrás dela. Deus transbordou ao ponto de alcançar-me. E eu quero terminar contando a história de uma brasileira que um escritor estrangeiro coloca no seu livro. Nada mais do que Max Lucado. Quantos aqui já leram aquele livro, já traduzido em português? Por isso o chamam Salvador. Ninguém? Ô Elda, compre esse livro. Esse livro fala dessa coisa linda, dessa proposta linda do Senhor em direção à raça humana. E essa história está lá. Abre aspas, irmãos, porque eu vou ler tudo quanto ele escreveu. Eu a ouvi contada pela primeira vez por um pregador brasileiro em São Paulo. Max Lucado está dizendo. Embora tivesse repetido inúmeras vezes, sua mensagem me aquece, me dá nova segurança. Sempre que faço uma recapitulação da história. A casinha era simples, mas adequada. Ela consistia de um quarto amplo, numa rua empoeirada. Seu telhado de telha vermelha era um dentre os muitos naquele bairro pobre na periferia da cidade. Era uma casa confortável,
Maria, sua filha, Maria e sua filha Cristina, havia feito o possível para acrescentar cor às paredes cinzentas e calor ao chão da terra batida. Um velho calendário, uma fotografia desbotada de um parente, um crucifixo de madeira. A mobília era modesta. Em cada canto do quarto havia algo colocado. Uma pia, um fogão a lenha. O marido de Maria morrera quando Cristina era criança. A jovem mãe, recusando teimosamente casar-se de novo, arranjou um emprego e criou a filha do melhor modo que pôde. Agora, 15 anos mais tarde, os piores anos tinham passado. Embora o salário de doméstica recebido por Maria não lhe permitisse muitos luxos. Ele era certo e fornecia às duas alimentos e roupas. Cristina tinha também chegado a uma idade em que poderia arranjar o emprego e ajudar a mãe. Alguns diziam que Cristina puxara a mãe em sua independência. Ela repelia a ideia de casar-se cedo e criar uma família. Embora pudesse escolher entre vários pretendentes, a sua pele morena, os olhos castanhos atraíam uma série de candidatos à sua porta. Ela tinha um jeito especial de jogar a cabeça para trás e encher o ambiente de riso. Tinha também aquela magia rara que algumas mulheres têm de fazer com que os homens se sintam reis só por estar ao seu lado. Mas a sua maneira irônica de tratar as pessoas mantinha todos os homens a uma certa distância. Cristina falava muito de ir para a cidade grande. Ela sonhava em trocar o seu bairro poeirento por avenidas suntuosas e a vida da grande cidade. Essa ideia horrorizava a mãe. Maria imediatamente lembrava Cristina dos males das cidades grandes. As pessoas não conhecem você. Os empregos são difíceis de achar e a vida é cruel. Além disso, se for para lá, como você iria viver? Maria sabia exatamente o que Cristina faria ou teria que fazer para sustentar-se. Foi por isso que seu coração partiu-se ao acordar certa manhã e ver vazio o leito da filha. Maria soube na mesma hora para onde ela havia ido e sabia também o que deveria fazer para encontrá-la bem depressa. Jogou algumas roupas na mala, reuniu todo o dinheiro que tinha e saiu correndo de casa. A caminho do ponto de ônibus, entrou numa lojinha para as últimas compras, fotos, e ela sentou-se e tiraram algumas fotos. Ela sentou-se na cabina de fotografia, fechou a cortina e tirou fotos suas, gastando o quanto pôde, com a bolsa cheia de fotografias em preto e branco de si mesma. Ela tomou o primeiro ônibus que saía para o Rio de Janeiro. Maria tinha certeza que Cristina não conseguiria ganhar dinheiro com facilidade. Sabia, entretanto, que ela era teimosa demais para desistir. Quando o orgulho se encontra com a fome, o ser humano faz qualquer coisa que jamais pensava fazer antes. Tendo conhecimento disso, Maria começou as suas buscas por bares, hotéis, boates, qualquer lugar onde pudesse haver uma meretriz, ou prostituta, ou menina de programa. Foi a todos eles. E em cada lugar deixou a sua foto, colada no espelho do banheiro, pregada num quadro de avisos de hotéis, presa numa cabine telefônica, e no verso de cada uma escreveu uma nota. Não demorou muito para que o dinheiro e as fotografias acabassem e Maria tivesse de voltar para casa. A mãe, cansada, chorou, enquanto o ônibus iniciava sua longa jornada de volta para a sua cidadezinha, sem a sua filha. Algumas semanas depois, a jovem Cristina
desceu as escadas do hotel, e seu rosto mostrava-se pálido, os seus olhos castanhos não dançavam mais, alegres e buliciosos, mas falavam de sofrimento, de medo e de decepção. Seu sorriso se fora. Os sonhos que tivera se transformara em pesadelos. 1000 vezes quisera trocar aqueles inúmeros leitos por seu cantinho seguro. Todavia, a cidadezinha em que vivera se tornara de muitas formas distante demais. Ao chegar ao pé da escada, seus olhos notaram um rosto familiar. Ela olhou de novo e ali no espelho do saguão estava uma fotografia da sua mãe. Os olhos de Cristina queimaram e a sua garganta contraiu-se enquanto atravessava o salão e removia a pequena foto e escrita no verso da mesma achava-se este convite atraente. O que quer que você tenha feito, o que quer que se tenha tornado, não importa. Por favor, volte para casa. E foi isto que ela fez. Isso é graça. E é o que Paulo acaba de dizer a Timóteo. Há algo maravilhoso na ação de Deus em direção a mim e você. Não importa o que você tenha feito. Seja o que for que você se tenha tornado, não tem importância. A graça nos encontrou e nós fomos designados diáconos, ministros dessa verdade que não só precisa ser anunciada, mas que também precisa ser crida, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus nos chama para vivermos isto. Que esta seja a grande oportunidade de Deus para a sua, para a minha, quanto foi para o jovem Timóteo. E eu quero convidá-los a cantar comigo o hino de número 146. É um hino que celebra ó quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Vamos pensar nisso, irmãos. E isso motiva o coração. Ouvindo isso desse querido irmão e alguém que de fato viveu esse evangelho. Vamos colocar em pé e cantarmos esse hino.